Eu achava que meu namorado era o amor da minha vida até descobrir que ele estava me drogando à noite. Ultimamente, tenho acordado ainda exausto. Mesmo se eu fosse dormir cedo, eu acordava sentindo como se não tivesse dormido há dias. Tentar sair da cama para trabalhar era quase impossível, o que era estranho para mim, porque eu sempre fui uma pessoa de alta energia. Algumas horas de sono e eu estava sempre pronto para ir. Eu estava perdido quanto ao que estava acontecendo. Depois de uma enxurrada de testes, nem meu médico conseguiu encontrar nada de errado comigo. A única mudança recente na minha vida foi meu namorado que se mudou e eu estava dividindo a cama pela primeira vez na vida. Stephen foi o primeiro amor da minha vida e esse foi meu primeiro relacionamento sério. Eu não queria estragar as coisas fazendo dormir no quarto de hóspedes. Eu gostava de ter Stephen por perto. Ele fazia um verdadeiro alvoroço por mim e me trazia chá de camomila todas as noites antes de dormir. A dor no meu quadril era aguda e pulsava no lado direito do meu corpo. Pulei da cama e quase desabei no chão enquanto lutava para chegar ao banheiro. "Ei, Stephen, você pode entrar aqui?" Eu gritei. Um grande hematoma escuro cobria meu quadril, como se eu tivesse sido atacado durante o sono com uma barra de metal. "E o que houve?" Stephen disse enquanto entrava correndo no banheiro. Eu caí da cama ou algo assim? Stephen tinha uma expressão estranha no rosto. Eu poderia jurar que ele parecia culpado por alguma coisa. Provavelmente, não sei. Sua resposta foi desdenhosa, o que fez meu cérebro girar com todo tipo de pensamento. "E isso não é normal, Stephen. Acho que tem algo errado comigo." "Então você provavelmente deveria consultar um médico," ele disse friamente antes de sair rapidamente do banheiro. Meu médico ainda estava perdido e sugeriu que eu procurasse alguém que pudesse descartar qualquer coisa nefasta. Stephen ainda estava me ignorando enquanto dirigíamos para o hospital. "E tenho certeza de que não é nada. Você provavelmente está apenas estressado do trabalho. As pessoas não acordam com hematomas, nem com muito estresse, pensei comigo mesmo com raiva. O médico do hospital coletou meu sangue e fez todos os tipos de exames, incluindo um teste de estresse. Eu deveria ter ficado feliz quando os testes deram positivo, mas isso só me fez sentir como se estivesse perdendo a cabeça. Definitivamente. Havia algo errado comigo. Eu prescreveria sedativos, mas seus exames de sangue mostram que você já está tomando nitrazepam explicou o médico. Fiquei pasmo e não tinha certeza do que o médico estava falando. Nunca tomei nenhum analgésico na minha vida. O rosto do médico refletia o que eu sentia. Ele pegou seus gráficos e os examinou novamente. Não, você definitivamente testou positivo para nitrazepam, que é um sedativo poderoso. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava sentado na cama, 1 milhão de pensamentos diferentes passaram pela minha cabeça. Como isso foi possível? Pensei comigo mesmo. Enquanto eu estava sentada lá, Stephen entrou com meu chá de camomila, e quando eu estava prestes a colocá-lo nos meus lábios, fui atingida pelo pensamento mais enervante. A percepção de que meu namorado estava me drogando me atingiu como uma tonelada de tijolos e me encheu de um pavor que eu nunca havia sentido antes. Esvaziei o conteúdo do copo na pia do banheiro antes de voltar para a cama. "E estava quente o suficiente para você?" Perguntou Stephen enquanto pulava na cama ao meu lado. "Perfeito como sempre." Eu me senti como se estivesse deitada ao lado de um completo estranho. Se eu realmente o tivesse conhecido, pensei comigo mesmo enquanto estava deitada ali, aterrorizada, ele estava fazendo coisas inimagináveis comigo enquanto eu dormia. Devo ter adormecido em algum momento porque quando acordei o quarto estava uma bagunça e Stephen não estava em lugar nenhum. Meu corpo doía por todo o corpo, e parecia que eu estava em uma briga. O que diabos ele estava fazendo comigo enquanto eu dormia? Pensei. Eu tinha tomado a decisão de ir à polícia, mas precisava de provas, ou seria apenas minha palavra contra dele. Comprei uma câmera escondida e a instalei no quarto, apontando-a para a cama. Acordei exausto como sempre, o que infelizmente significava que você tinha feito algo comigo enquanto eu dormia, mas eu tinha registrado. Abri meu laptop para verificar a filmagem. Nas primeiras horas de sono, nada aconteceu. Por um momento, esperei estar imaginando tudo até que me vi saltando da cama. No começo,
Eu não conseguia acreditar no que estava fazendo. Parecia que eu estava assistindo a um filme de terror enquanto me observava subindo pela parede do quarto como um demônio possuído. Continuei subindo pela parede até o teto, olhando para Stephen como se estivesse pronta para atacá-lo. Stephen acordou e foi estranho vê-lo porque era como se ele estivesse preparado para o que estava acontecendo e não parecesse perturbado por isso. Ele pegou um pedaço de pau debaixo da cama enquanto eu saltava do teto acima e ele passou a próxima hora lutando contra mim. Observei enquanto ele me subjugava na cama antes de tirar as algemas e me algemar na cama. Olhei para as marcas em meus pulsos, que agora faziam sentido. Assim que Stephen chegou do trabalho, corri e joguei meus braços ao redor dele. E por que você não me contou o que estava passando todas as noites? Stephen encolheu os ombros. E achei que você soubesse, e geralmente os medicamentos que eu estava lhe dando tornavam as coisas um pouco mais fáceis. E por que você ainda está comigo? E minha última namorada era uma psicopata ciumenta. Você é um passeio no parque comparado a ela. Hoje eu vou revelar algo terrível que me assombrou e ainda me deixa arrepiado quando eu lembro de tudo, como se fosse ontem. A minha esposa precisa de um exorcismo todas as manhãs. Minha esposa Avery ia dormir todas as noites como uma mulher sã. Todas as manhãs ela acordava possuída. Bem-vindo à minha vida. Não havia diagnóstico médico para a condição de Avery. Se dependesse do sistema de saúde, ela teria sido internada. Em outra época, ela teria sido queimada na fogueira. Simplificando, minha esposa era normal, mas, em algum momento depois da meia-noite, todas as noites, ela era possuída por um demônio. Se não fosse exorcizada ou contida, ela fugia noite adentro e machucava outras pessoas e a si mesma. A família dela descobriu da maneira mais difícil. A garotinha começou a correr pela casa e atacá-los toda noite assim que começou a andar. Tementes a Deus, moradores do Centro-Oeste, eles a levaram a um padre, que a exorcizou. E de novo. E de novo. E de novo. Avery foi finalmente entregue à igreja que a exorcizava todas as manhãs. Ela via sua família durante o dia. Ela ia para a escola. Ela ganhou um campeonato estadual em softball de arremesso rápido. Ela se formou e conseguiu um emprego. Ela vivia uma vida relativamente normal todos os dias até que o pastor Petis a colocou no quarto acolchoado especial que ela chamava de seu quarto todas as noites e então a exorcizava às 6 da manhã todas as manhãs. Conheci Avery na igreja. Eu tinha me mudado para a cidade e estava esgotado por anos perseguindo mulheres em bares e acordando com ressacas e DSTs. Encontrei a United Methodist local e comecei a procurar um bom parceiro. Vou poupá-lo do encontro fofo. Nós nos apaixonamos. Ela me sentou quando ficamos sérios e explicou a situação. Nós nos mudamos para a casa ao lado da igreja, então era fácil para o pastor Petis exorcizá-la toda manhã. Não foi exatamente fácil, nem normal, mas era uma vida, e éramos felizes. Não havia uma solução de longo prazo. Fizemos o melhor que podíamos para investigar. Também tentamos fazer com que o pastor Petis me treinasse para exorcizar, mas nunca consegui. Precisávamos encontrar um novo plano em algum momento, mas tivemos sorte que ele era excepcionalmente jovem para um pastor. Não tivemos sorte quando o motorista bêbado desviou na rodovia e matou o pastor Petis. Aconteceu tarde da noite, então nem sabíamos que havia algo errado até que ele não apareceu às 6 da manhã para exorcizar Avery. Fiquei preso com minha esposa vorazmente possuída no quarto acolchoado que construímos em nossa casa, ouvindo-a bater contra as paredes e falar em línguas. Me traînei. Eu tinha tentado muito com a pastora Petis para conseguir exorcizá-la antes. Eu pensei que tinha chegado perto algumas vezes. Entrei em seu quarto acolchoado com confiança. Avery me encarou assim que abri a porta. Seu rosto inteiro ficou impossivelmente largo e ela gritou comigo com um tom tão alto que pensei que poderia estourar meus tímpanos. Tirei a cruz e o frasco de água benta da minha jaqueta e ela sibilou quando me aproximei da cama, onde ela felizmente ainda estava amarrada. Ela se esforçou tanto que pensei que eles iriam quebrar. Peguei o frasco de água benta. O pastor Petis sempre começava com um rápido respingo em Avery, pegando-a desprevenida antes que ela pudesse aumentar sua raiva demoníaca. O frasco estourou assim que o segurei perto dela, jogando vidro no meu rosto, arranhando minha pele e tirando sangue. Fixei o olhar em Avery.
Ela estava muito além do que eu já tinha visto antes. Ela gritou comigo de novo, e o vento em sua respiração e o cheiro pútrido me jogaram para trás. Não havia como eu conseguir fazer isso naquela manhã. Ou em qualquer manhã. Minha vida entrou no inferno. Acordei, tentei exorcizar Avery, falhei, então tive que seguir com meu dia. Todo dia. Entrei em contato com todas as igrejas do estado procurando por alguém que pudesse ajudar. Um punhado de padres tentou. Todos falharam. Acho que Avery estava tão acostumado a ser exorcizado pela mesma pessoa que temi que o pastor Petis fosse a única pessoa que poderia. Eu também temia pela saúde de Avery. Ela ficava mais fraca a cada vez que eu tentava. Eu via seu cabelo mudar de castanho para prateado. Seus dentes estavam podres. Seu hálito era terrível. Até mesmo seus olhos azuis, que sempre me lembravam daquela fala em Sweet Child Mini, em como se pensassem em chuva, e tinham desbotado para a cinza. Um raio de esperança surgiu na forma de um telefonema de uma igreja em outro estado que eu havia contatado. Havia um exorcista lendário que estava interessado no caso. Ele era excepcionalmente reservado e igualmente excepcionalmente velho, e só tinha energia suficiente para uma tentativa. Ele era tão reservado que eu não seria informado quando exatamente ele viria. Ele não queria encher o ar da casa com energia nervosa e ansiosa. Demônios se alimentavam disso. Tudo que eu sabia era que uma noite ele chegaria. E então ele chegou. Acordei com a campainha. Pouco antes do nascer do sol. Você poderia dizer que ele era um homem mais alto, mas ele estava curvado e mal me ultrapassava com 6 pés. Ele se apoiou em uma bengala e falou com forte sotaque. Ele imediatamente fez seu único pedido para ser instalado em sua chegada. Uma xícara de café forte, preto, e uma piscina. Cheia. Limpa. Ele foi até o quarto de Avery e a avaliou. Ele não tinha certeza se ela era recuperável, mas tentaria. Ele e eu fomos até a piscina acima do solo que eu tinha instalado. Ele pegou sua Bíblia e eu observei abençoar a piscina inteira, por quase 1 hora. Então nós levamos Avery para fora. Eu olhei para ela. Eu olhei para a água na piscina. Eu olhei para o medo em seu rosto. Eu não tinha certeza se pertencia a ela ou ao demônio. Ele podia sentir minha hesitação. Ele a empurrou para dentro da piscina. Os gritos horríveis soaram imediatamente, seguidos pelo cheiro de queimado. Então a fumaça. Eu assisti em agonia enquanto a água da piscina rapidamente se tornava um amarelo pútrido e o líquido girava. Meus instintos entraram em ação. Corri para a piscina. O homem me segurou com uma força que parecia impossível para seu tamanho e idade. Ele me segurou a um braço dela logo antes de... Avery rompeu da água, sua boca escancarada, seus olhos arregalados e vermelhos como fogo. Ela pulou em mim antes que eu pudesse reagir. Ela me agarrou pela parte de trás da cabeça e enfiou seu rosto bem no meu. Aqueles olhos vermelhos me paralisaram e ela abriu minha boca. Senti o homem me agarrar por trás e começar a me puxar para longe. Ele não conseguiu antes que ela me desse um beijo áspero. Não, espere, não foi um beijo. Senti os dentes dela morderem minha língua. Senti minha língua ser rasgada em pedaços antes que eu caísse para trás e para longe dela. Senti minha língua em pedaços na boca quando bati no chão. O gosto acobreado do sangue dominou minha boca. Eu podia ouvir o homem gritando o tipo de comando religioso na piscina. E Avery, que você esperaria. Eles eram marcados pelo som da piscina rodopiante e uivos e rosnados e gritos desagradáveis. Eu me recompus e observei o homem jogar as mãos na piscina. A água, o som, o cheiro e a fumaça aumentaram. Então morreu. A noite estava parada. Os únicos sons que eu conseguia ouvir eram grilos à distância, e o homem tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Parecia que ele ia desmaiar, mas ele se manteve firme e conseguiu dizer algumas palavras, tão rápido e com tanto sotaque que eu mal conseguia entender, mas eu as reconheci, e foram as palavras mais doces que eu já tinha ouvido. Vá até ela. Ela está limpa. Fiquei de pé, minha boca ardendo de dor. Mas tudo passou quando cheguei à piscina e vi Avery, sua cabeça e ombros acima da linha da água turva. A vida havia retornado ao seu rosto.
Era realmente ela pela primeira vez em algum tempo. O homem disse que ela estava limpa. Ele saiu quando o sol nasceu sem nem mesmo me dar seu nome. Eu ainda tinha um medo profundo de que isso voltasse, mas não voltou. Avery e eu finalmente tivemos uma vida real e verdadeira juntos. Então não fizemos isso. Acordei no meio da noite. Algo no ar me deixou nervoso imediatamente. Eu estava saindo pela porta do quarto quando vi Avery, parada no canto do quarto, uma expressão vazia no rosto, sua presença inteira vazia. Ela não demonstrou nenhuma raiva, mas eu podia dizer que estava crescendo dentro dela. Ela começou a tremer e soluçar. E sinto muito. Está voltando. Posso dizer que não tenho muito mais tempo, Avery engasgou as palavras. E eu vou. Vou ver se consigo consertar isso. Posso sentir que estou querendo te machucar. Mais um apelo choramingando meu começou. Foi respondido por um grito agudo e hediondo de Avery. Então ela gritando com uma voz profunda e ameaçadora. Em você quer que eu morda sua língua fora de novo. Ela saiu correndo de casa com nada além da camisola que estava usando. Sem telefone. Sem bagagem. Sem fechar a porta ao sair. Ela sumiu como um fantasma na noite. Ela me deixou com uma coisa que mesmo depois de todo esse tempo ainda me dá uma dor no estômago quando penso nisso. Poucos dias depois, eu estava esvaziando a lata de lixo no banheiro quando vi algo curioso. Um teste de gravidez. Um teste de gravidez positivo. Anos se passaram. Fiquei sozinho. Sempre imaginei que Avery voltaria um dia. Imagino aquela cena em Forrest Gump quando Jenny aparece do lado de fora da casa dele à noite e volta para ele. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu é que recentemente vi algo online que me deu esperança. Era um tópico do Reddit em um subocultista. Era um homem desesperado. Sua esposa, que estava normal e funcionando, de repente ficou possuída. Começou devagar e ela ficava mal de manhã. Ele podia ajudá-la, mas então ela ficava mal de novo. Todo dia. Então eu vi a pior coisa que qualquer um no Reddit pode ver quando vê um tópico que lhe dá esperança. A conta que postou o tópico foi deletada. Eu estava pronto para deixar para lá, assumir que Avery tinha alguma felicidade e então caía na escuridão, da qual seria impossível para ela fugir para sempre. Então uma das respostas do autor original me fez mergulhar de volta na tristeza e na carência novamente. O autor original deletado mencionou que tinha uma filha que também estava tentando resolver o problema. Ele disse que ela estava tentando investigar o passado da mãe, mas que não conseguiu nada até agora. Agora eu tinha esperança novamente. Estou colocando isso aqui especificamente na esperança de que ela veja. Quero Avery e minha filha de volta. Eu me mudei para a cidade da minha namorada e quebrei a única regra que não deve ser quebrada e agora estou com muito medo de sair. Conheci minha namorada, vamos chamá-la de Diana, quando eu morava em uma cidade movimentada. Ela trabalhava no mesmo escritório que eu. Nós nos conhecíamos há 1 ou 2 anos quando começamos a namorar. Ela me contava histórias sobre sua cidade natal e as atividades paranormais que ocorriam lá. Ela era uma daquelas pessoas profundamente interessadas no paranormal. Eu não acreditava nas histórias dela, porque eu não acreditava em coisas paranormais. Ela sempre parecia tão cheia de vida quando falava sobre atividades paranormais ou histórias que tinha ouvido de outras pessoas. Depois de alguns meses desde que começamos a namorar, ela conseguiu um emprego na cidade natal dela e se mudou para lá. Eu queria ir com ela, mas não havia vagas de emprego lá. Pelo menos não nos primeiros meses. Eu me candidatei a alguns empregos na cidade dela e finalmente consegui um. Eu mal podia esperar para vê-la novamente porque não havia meses. Lembro-me de como Diana e sua família me receberam de braços abertos quando cheguei à cidade pela primeira vez. Eles me alimentaram com comida deliciosa em sua casa e criei laços com sua família. Além dos pais, ela tinha uma irmãzinha que era o mundo para ela. Sua irmã se chamava Lily. Ela era uma garotinha tímida e quieta que mal falava com ninguém. Diana me contou com que frequência Lily ficava doente e como nenhum médico sabia o que havia de errado com ela. Diana me contava que ela e sua família achavam que havia outra coisa fazendo com que Lily ficasse doente com tanta frequência.
Naquele dia em que sua família me recebeu, seu pai Daniel me levou para seu quarto. Eu me perguntei o que ele estava tentando fazer. Filho, ouvi dizer que você vai morar nesta cidade. Daniel disse, com um olhar fixo em mim. Eu assenti em resposta à sua pergunta. E então há regras que você deve seguir. Daniel limpou a garganta. E não pesque no pier depois das 12 da manhã. Não entre na floresta depois das 9 da noite. E, finalmente, não vá a lugar nenhum perto da praia ao sul no pôr do sol. Esta regra final é uma que você nunca deve quebrar em nenhuma circunstância. Eu assenti, mesmo não acreditando nele. Eu acreditava que tudo deve ter uma explicação científica e coisas paranormais são inventadas pelas pessoas como uma forma de passar o tempo ou para entretenimento. Depois disso, voltei para jantar com o resto da família. O resto do dia foi normal. Obviamente, eu não podia ficar na casa de Diana, então acabei alugando um lugar perto da casa dela. Nós saíamos em encontros ocasionalmente, conforme eu me acostumava com a cidade dela. Mesmo que eu não acreditasse no que o pai dela, Daniel, tinha dito, evitei quebrar as regras que ele mencionou por respeito a ele. Um dia, quando estávamos em um encontro em um café local, eu trouxe à tona o que o pai dela falou comigo. Sua lista de regras. E sim. Ela disse: "Enquanto que você não esteja lá nos horários que meu pai mencionou, você está seguro." Tenho que admitir. O arrepio dessas regras estava me afetando. No começo, pensei que tudo isso era uma manobra do pai dela para me fazer terminar com ela. Mas, vendo como ela mesma validava as regras dele, não tinha mais tanta certeza. Conforme fui me acostumando mais com a cidade, eu ia para essa linda praia para relaxar. Eu usava esse balanço na floresta que levava à praia. Eu conseguia ter uma boa vista da praia de lá. Sempre tinha uma senhora gentil, vamos chamá-la de Matilda, que falava comigo sempre que me via lá. Ela vinha lá quase toda noite para pegar lenha para queimar. Eu gostava daqueles dias. Eu gostava das nossas conversas. Ela me contava histórias do passado, sobre a época em que ela era jovem. E todos os dias, quando o pôr do sol se aproximava, ela corria para casa depois de me dizer que eu não deveria ficar mais tempo ali, mesmo que eu tivesse feito isso sem que ela me avisasse. E um dia, quando eu estava relaxando em um banco na praia à noite, adormeci, porque não tinha dormido bem na noite anterior. Tive um pesadelo estranho de um velho me estrangulando quando eu estava no banco e acordei. Não havia ninguém lá. Estava tudo quieto, com o som das ondas batendo. Estava escuro, com as nuvens no céu sombreadas de vermelho. Olhei para o relógio. Já era pôr do sol. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Como se eu não estivesse sozinho. Rapidamente voltei para a floresta, para voltar para casa. Enquanto caminhava na floresta, vi a velha senhora. A mesma que sempre falava comigo à distância. Ela estava completamente parada, de costas. Não percebi até chegar perto o suficiente dela. Ela não tinha pés. E estava pairando acima do chão. Ela se virou para olhar para mim. Suas órbitas oculares estavam vazias, e ela estava sorrindo de orelha a orelha. Não era humanamente possível. No minuto em que isso aconteceu, ouvi sons de mulheres rindo de todas as direções. Elas pareciam histéricas. Tampei meus ouvidos e desviei os olhos dela. E então, quando olhei para onde ela estava antes, ela tinha sumido. Corri o mais rápido possível. As vozes risonhas ainda estavam lá, ecoando de todas as direções. O volume delas não mudava, não importava o quão longe eu fosse. Tampei meus ouvidos e segui em direção à casa. As pessoas na rua me lançaram olhares estranhos, como se estivessem encarando alguém que enlouqueceu. Assim que entrei em casa, as vozes risonhas pararam. Estava tudo tão quieto quanto sempre. Entrei no meu quarto e criei coragem para olhar pela janela. Não havia nada fora do comum. Olhei para o céu do pôr do sol e me perguntei se isso continuaria. Naquele momento, os avisos de Daniel ecoavam na minha cabeça. E não vá a lugar nenhum perto da Praia Sul no pôr do sol. Fiquei pensando se essa era a praia que ele tinha falado comigo antes.
Eu estava preocupado com o que poderia vir depois. Parei de ir àquela praia. Mas a sensação estava sempre lá. Eu sentia como se algo estivesse me observando, não importava onde eu fosse. Às vezes, eu sentia alguém tocando meu ombro ou puxando minhas roupas levemente. E ninguém estava lá quando eu me virava para olhar. Não contei a Diana nem a ninguém sobre isso. Eu acreditava que era meu fardo e somente meu fardo. Também não vi a velha, por dias. Desde que isso aconteceu, usei meu tempo livre para andar pela cidade. Não prestei atenção na hora, mas nunca mais veria a velha quando andasse pela cidade. Muitos dias se passaram assim, sem mais incidentes. Um dia, quando eu estava voltando do trabalho para casa, notei a velha senhora parada ali na floresta. Ela gesticulou para que eu me aproximasse. Mas eu estava com muito medo de ir até ela. Ela continuou gesticulando sem parar, mas eu não dei atenção a ela. Quando passei por ela, dei uma olhada. Ela parecia normal, como sempre. Eu ainda não conseguia superar o quão assustador ela parecia ao pôr do sol no último dia em que a vi. Vendo como ela parecia normal, eu disse a mim mesmo que o que quer que eu tenha visto e ouvido no outro dia deve ter sido minha imaginação. Assim que eu fui até ela, ela sorriu. Ei, filho, ela disse. E faz um tempo desde a última vez que nos vimos. Como você tem passado? Estou bem, eu acho. Respondi. Filho, tenho um presente para você. Você pode vir comigo? A velha senhora perguntou ansiosamente. Claro, eu acho. Respondi com um momento de hesitação. Depois de gesticular para que eu a seguisse, ela me levou para sua casa na cidade. Parecia linda, como se tivesse sido construída ontem. Estava cheia de luzes. Ao entrar em sua casa, notei que estava completamente vazia. E você mora aqui sozinha? Perguntei, com um tom curioso. E sim. Tenho alguns filhos, mas eles estão todos fora da cidade. Ela respondeu. Ela me levou para a sala de estar e gesticulou para que eu esperasse. A casa estava bem iluminada, com muitas luzes coloridas e pequenas. Parecia que a casa estava preparada para uma festa. Não muito tempo depois, ela me trouxe uma fatia de bolo de chocolate. Dê uma mordida, filho. Et la dit ansiosamente. Sem perder tempo, dei uma mordida no bolo de chocolate. Mas no minuto em que fiz isso, ele tinha gosto de lama, e eu imediatamente cuspi. A velha senhora ainda estava lá, me observando ansiosamente. Ela começou a rir. Filho, dê mais uma mordida e, ela disse. E o gosto é horrível, eu disse a ela. Ela pareceu desapontada. E então ela pegou a fatia de bolo e saiu da sala de estar. Fiquei intrigado sobre o porquê do bolo ter gosto de lama quando era claramente um bolo de chocolate. Eu ainda tinha o gosto ruim dele na boca. Foi o suficiente para me fazer sentir extremamente enjoado. Eu não conseguia ficar ali por mais tempo, então saí de casa e corri para minha. Eu estava recebendo olhares estranhos das pessoas na rua novamente. Como se eu fosse uma pessoa louca. Não consegui parar para pensar nisso na hora porque estava com muita náusea. Assim que cheguei em casa, vomitei no banheiro, no vaso sanitário. Não olhei para ele e dei descarga. Meu corpo todo estava fraco, como se eu tivesse uma febre alta. Déteille na cama para descansar, adorme-se brevemente. Acordei com meu telefone tocando. Era Diana me ligando. Attendi. Querida, você está bem? Diana parecia preocupada. E sim, estou bem. Só estou me sentindo um pouco enjoado, só isso. Estou me sentindo melhor agora e, eu disse sem pensar. E isso é bom. Ela disse como se não acreditasse em mim. Senti que havia algo estranho. Ela ficou estranhamente silenciosa e não disse nada por um tempo. Querida, por favor, me diga a verdade. Ela disse, com um tom sério. E o que você estava fazendo no cemitério? Um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei genuinamente intrigado com suas palavras.
Não fui a nenhum cemitério. E o quê? Eu não fui ao cemitério desde que cheguei a esta cidade. Eu disse, genuinamente confuso. Inquirida, muitas pessoas te viram no cemitério comendo terra. Ela me disse. E você foi embora antes que alguém pudesse intervir. Ouvir isso me arrepiou até o âmago. Eu estava perdendo a cabeça? Eu estava realmente comendo terra no cemitério? Ou as pessoas me confundiram com outra pessoa? Lembrando o que aconteceu no passado, cheguei à conclusão de que o que minha namorada estava dizendo era verdade. Conversamos um pouco mais e ela realmente pareceu preocupada. Depois disso, ela desligou o telefone. No dia seguinte, quando terminei o trabalho, Daniel me ligou e pediu para eu ir o mais rápido possível. Então fui lá. Bati na porta da frente e Diana abriu. Ela parecia preocupada. Ela gesticulou para que eu entrasse, então entrei. Ela me levou para a sala de estar e me fez sentar no sofá. Ela sentou bem ao meu lado e segurou minha mão com força. Alguns momentos depois, Daniel entrou na sala de estar e sentou-se ao lado de Diana. E então, filho, ele começou. E ouvi dizer que você fez algumas coisas questionáveis no cemitério. Houve silêncio no ar. Hesitei em falar. E bem, Daniel quebrou o silêncio. E porque isso aconteceu, você deve ter ficado na Praia Sul no pôr do sol. Ele estava certo. Eu assenti. Sua expressão mudou para uma ligeiramente irritada. Filho. Ele disse. E eu te disse claramente. Não fique na Praia Sul no pôr do sol. Expliquei a ele o que tinha acontecido comigo lá em todos os detalhes. Assim como tudo o que aconteceu entre mim e a velha senhora. E entendo. Você tem visto essa velha senhora quase todas as noites? Daniel perguntou. Si, mais, respondi. Em qual era o nome dela mesmo? Perguntou Daniel. Matilda, respondi. Os olhos de Daniel se arregalaram. Olhei para Diana. Ela teve a mesma reação. Houve silêncio por alguns momentos. Filho. Daniel respondeu. E Matilda morreu anos atrás. Ela é minha mãe. E ela é a avó de Diana. Fiquei chocado até o âmago. Não conseguia acreditar. Isso significava que a velha senhora com quem eu estava falando o tempo todo era a avó de Diana? Perguntas surgiram na minha cabeça uma após a outra. Por que a velha senhora mentiu sobre seus filhos estarem longe se ela era um fantasma? Ela era má ou algo assim? E então foi essa forma que tomou. Disse Daniel, como se estivesse falando sozinho. E o que você quer dizer? Perguntei a ele. E essa coisa nojenta? Não é real. Ela não é real. Essa é apenas uma forma entre muitas outras que essa coisa nojenta assume. Daniel disse. E até minha filha Lily. Daniel parut de repente. Está tudo bem, pai. Diana o tranquilizou, segurando sua mão. E minha filha Lily. Daniel continuou. Essa coisa está atormentando ela também. Só percebemos isso recentemente. Fiquei chocado. Então a coisa que estava fazendo Lily ficar doente o tempo todo era essa coisa. Quase naquele momento, Lily entrou na sala. Ela olhou para mim e sorriu. E o Sr. Umpt gosta de você, irmão mais velho. Lily me disse. E o Sr. Umpt quer que o irmão mais velho saia com ele. Venha. Antes que eu pudesse responder, Lily foi empurrada para longe por uma força invisível. E ela começou a lutar contra algo no chão. Era como se algo invisível estivesse tentando estrangulá-la. Antes que pudéssemos alcançá-la, ela parou. Ela havia desmaiado. Daniel a pegou nos braços enquanto chorava. Ele estava sussurrando algo que eu não conseguia entender direito. Depois disso, ele saiu do quarto. Eu podia ver Diana cobrindo o rosto com as mãos, chorando. Tentei consolá-la o melhor que pude. Quando ela finalmente se acalmou, pedi que ela me contasse tudo.
Ela me contou o que aconteceu. Eles estavam fazendo um churrasco à noite, perto da floresta com seus vizinhos. Lily estava brincando com algumas meninas de sua idade. Quando eles tiraram os olhos de Lily, ela desapareceu na floresta. Eles a procuraram por todo lugar, apenas para encontrá-la parada na praia sul ao pôr do sol. Ela estava agindo assim desde aquele evento. Ela ficava doente com frequência e não conseguia sair de casa. De acordo com Diana, eles estavam a uma distância segura da praia sul. Ela não tinha ideia de como Lily foi para a praia sul através da floresta. Não havia dúvidas na minha cabeça sobre isso. Lily passou pela mesma coisa que eu. Diana também me disse que as pessoas que foram alvos da entidade a veem em diferentes formas. Para mim, era na forma da avó dela. Para Lily, era outra pessoa e algo. Diana me contou que alguém foi brutalmente assassinado por alguns bandidos na praia sul ao pôr do sol há quase 40 anos. Eu sabia aonde ela queria chegar. Era o espírito vingativo dele que estava assombrando a praia sul. Obviamente, era muita coisa para eu assimilar. Meu mundo inteiro mudou em um intervalo de poucos dias. Acima de tudo, eu sabia que o que quer que fosse, não tinha acabado comigo. No fundo do meu coração, eu desejava que aquela coisa me deixasse em paz. Por mais que eu não quisesse acreditar que era real, eu acreditei. Fiquei pensando por que os outros estavam bem, mesmo tendo ido para a praia sul no pôr do sol. ¿Por qué Lily? Até hoje, nunca saberei. Diana também não parecia ter uma resposta. Nos dias seguintes, a atividade se intensificou. U via risada distante. Conversa-cas toda avec Usaya. A atividade começou a acontecer em todos os lugares, exceto na minha casa. No outro dia, minha caneca de café foi empurrada por uma força invisível, quebrando-a em pedaços quando atingiu o chão. Outra vez, eu via figuras de sombra se movendo em velocidades humanamente impossíveis. Então, reduzi o tempo que passava do lado de fora. Meu contato com Diana era muito limitado. Eu não conseguia atender suas ligações, mesmo sabendo que ela estava preocupada. Minha mente estava muito ocupada com a atividade que estava acontecendo comigo. A atividade no meu local de trabalho piorou quando parei de sair, exceto quando tinha que trabalhar. As figuras de sombra que eu via no meu local de trabalho evoluíram para entidades não naturais. Um dia em particular, enquanto eu estava trabalhando além do horário normal, sem ninguém além de mim, peguei algo no canto do meu olho. Em um cubículo na mesma fileira que o meu, havia um rosto parecido com uma sombra, sem nenhuma característica, exceto por seu olho gigante. Apenas metade de seu rosto estava visível. Eu me assustei. Como se notasse meu movimento, ele colocou a cabeça de volta no cubículo em que estava. Ele ficou lá apenas por um momento. Não tirei os olhos do cubículo em que estava e fui até aquele cubículo. Para minha surpresa, o cubículo estava vazio. Eu estava com muito medo naquele momento, então estava prestes a ir para casa. Quando cheguei à saída, vi uma criatura. A mesma criatura de antes. Com seus olhos gigantescos. Desta vez, seu rosto estava visível. Era um rosto distorcido. Seu corpo era como o de um fisiculturista. Tinha 8 pernas em seu torso humanoide. Parecia muito com uma aranha. Ao vê-lo, ouvi mulheres histéricas rindo de todas as direções. Pelo menos, é disso que me lembro antes de desmaiar. No início da manhã do dia seguinte, acordei no cemitério sem saber como cheguei lá. Olhei para as partes visíveis da rua. Não havia ninguém por perto. Figuras, já que era de manhã cedo, afinal. Corri rapidamente para minha casa, meu corpo doendo de dor. Depois de chegar em casa, decidi ligar para alguém, qualquer um que pudesse me ajudar. Peguei meu telefone nos bolsos, apenas para perceber que ele tinha sumido. Eu estava com muito medo de ficar do lado de fora, então não podia me dar ao luxo de voltar e procurar meu telefone. Então entrei em casa e tomei um banho. O peso que eu tinha sentido o tempo todo desapareceu assim que entrei no meu quarto. Foi quando notei os ferimentos no meu corpo. Havia arranhões e hematomas por todo lugar. O que aconteceu comigo ontem à noite, eu me perguntei. Ainda assim, a imagem da criatura parecida com uma aranha permanecia na minha cabeça.
Aqueles olhos gigantescos, o rosto distorcido. Se possível, eu nunca mais queria ver a criatura. Depois do banho, fiquei deitado na cama, pensando. Pouco tempo depois, ouvi batidas na porta do meu quarto. Abre a porta. Era Diana. Ela parecia muito preocupada e triste. Ela me pediu para contar tudo o que estava acontecendo comigo. Então eu contei. Ela ligou para o pai e contou a história toda. Ela e o pai se ofereceram para me ajudar com essa situação e eu aceitei com gratidão. Ouvi dizer que Lily passou por uma experiência semelhante. Com a ajuda de alguns exorcistas, ela não é mais tão intensa. Desde então, não saí muito de casa. No momento, estou de licença do trabalho, graças a Deus pelas férias. Já vi alguns exorcistas, mas minha condição não melhorou. Toda vez que saio de casa, vejo aquela criatura parecida com uma aranha nas sombras, olhando para mim. Às vezes, ela desaparece, outras vezes, corre em minha direção com níveis desumanos de velocidade e eu desmaio, apenas para acordar com arranhões por todo o corpo. Ah, e também descobri que ficar em casa o mantém longe. Então, estou passando cada vez mais tempo em casa. Diana está me ajudando com comida e tarefas. Graças a Deus, tenho uma namorada maravilhosa como ela. Estou com muito medo de sair mais. Ao mesmo tempo, estou desejando me livrar dessa maldição, fantasma, aranha ou o que quer que seja. Então, vou permanecer em meu porto seguro até que os exorcistas consigam se livrar dessa entidade.